Glória a Deus. Querida igreja, queridos irmãos, senhoras e senhores, todos quantos me ouvis, vamos a uma leitura no texto sagrado, para que possamos uma breve meditação. Daqui a pouco tem mais louvores, daqui a pouco tem coisas lindas aqui. Capítulo 33, obrigado, do livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas de Israel, capítulo 33. E vamos ao versículos de número 1 e número 2. Robert, é ele que está lá? Coloca para nós, por favor. Isso. Vamos ler juntos, por gentileza? 3, 2, 1, já. Tinha Manassés, quando começou a reinar. Gente, quantos anos esse rei reinou? Versículo 2, obrigado. E fez... Ok, segura aí, por gentileza. A história desse homem é uma história que nos intriga muito. Eu gostaria que você dobrasse a sua atenção para esse momento, breve reflexão. É uma história que me intriga muito e mais uma vez o Espírito de Deus me levou a pensar sobre ela nessa tarde, quando estava pensando nesse culto de agora à noite. E o Senhor me fez lembrar desse assunto. Esse homem que foi o homem que maior tempo reinou na nação de Israel como rei. E foi o pior de todos os reis da nação de Israel. O que mais tempo reinou e foi o pior de todos os reis da nação de Israel. Manassés é o seu nome. Você conhece a sua história. Esse homem, ele desfez tudo de bom o que o seu pai havia feito. O pai dele, um grande homem de Deus, um homem justo, um homem íntegro, um homem digno de ser observado. O nome dele chama-se Ezequias. Ezequias foi aquele homem que virou para a parede quando ouviu a notícia de que haveria de morrer. E ele disse assim: Senhor, se tenho andado corretamente, se tenho andado justamente, decentemente, em obediência ao Senhor, então não me deixa morrer. O que Deus fez? Quem se lembra? O que Deus fez? Acrescentou-lhe quanto tempo? Significa dizer que ele andava fielmente na presença de Deus, sim ou não? Ora, se não, teria morrido. Tem muita gente que não pode fazer essa oração. Deus, se eu tenho andado fielmente na tua presença, então o Senhor não me deixe morrer. Pá, vai morrer. Porque não tem andado fielmente na presença do Senhor. E este homem é um homem digno de ser copiado, de ser, por todos nós, observado, porque a sua história é uma história de integridade. Agora o seu filho, totalmente o contrário. O rei Ezequias, quando tomou posse em Israel, ele derrubou os altares, ele reconstruiu o templo ao Senhor, ele tirou os pecados, os ídolos, os postes ídolos de idolatria que Deus havia pedido tantas vezes para que Israel não se curvasse diante das idolatrias. E o que o Ezequias fez? Arrancou todos os postes ídolos, ele restaurou o templo, ele reedificou o templo na presença de Deus, ele trouxe um avivamento para a nação de Israel, ele levou o povo a uma consciência de santificação, de santidade, a mudarem os seus comportamentos e voltarem para Deus e firmarem-se nos caminhos do Senhor, deixarem de lado os seus próprios desejos, as suas próprias vaidades, e então entregar-se ao Senhor. E ele trouxe um avivamento tal qual nunca visto na nação de Israel. Deus se agradou de tal forma da vida desse homem, porque a glória de Deus foi novamente devolvida à nação de Israel, porque o povo passou a viver em santidade. O povo passou a viver em quê? Não entendi, o povo passou a viver em quê? Então quando o povo começa a viver em santidade, Deus começa a enviar a sua glória. Diga a sua glória. Eu espero que esta igreja entenda isso, que nós possamos buscar essa santidade do Senhor, para que nunca nos falte esta glória de Deus sobre as nossas vidas. Queridos, e agora o Manassés, o seu filho, faz tudo o contrário. Vai lá e constrói altares a ídolos, destrói toda a santidade que o seu pai havia impresso e ensinado ao povo, à nação de Israel. A história diz que o Manassés
colocou no pátio do templo e dentro do templo uma estátua, a adoração, a poste ídolo, quase que em forma de 3D, como se já houvesse 3D naquela época. Se a pessoa olhasse da direita, iria enxergar naquela imagem da área central ou da parte da esquerda, qualquer parte que olhasse, enxergaria dentro do templo aquele ídolo, aquela adoração. Gente, que aberração! No lugar onde Deus se manifestava, no lugar onde Deus estava presente de acordo com a santidade do povo, agora o filho de Ezequias vem e constrói altares a ídolos. Este homem promove uma prostituição horrível na nação de Israel. Todo tipo de malefícios este homem traz à nação de Israel. Era um homem ruim, era um homem covarde, era um homem cruel, numa leitura superficial que nós fazemos. Para você ter uma ideia, esse homem mandou enforcar o profeta Isaías. Ele mandou matar o profeta Isaías, perseguiu muitos profetas do Senhor. Então esse homem trouxe uma verdadeira barbaridade para a nação de Israel. Agora, sua mãe, Refisbá, uma mulher de Deus, uma mulher íntegra, uma mulher que todas as mulheres a respeitavam, porque era uma mulher muito íntegra. O seu pai, então, acabei de dizer, Ezequias. Agora vem aquela pergunta: como pode um pai tão abençoado, uma mãe tão abençoada, gerar um filho tão porcaria, que não presta, cheio de tantos malefícios? O menino que de fato não prestou, trouxe malefícios terríveis à nação de Israel. Aí alguém dirá: mas os pais não souberam educar os filhos. Será que não? Nós não podemos culpar sempre os pais. Cada pessoa, ela tem um teste da parte de Deus. Alguém vai dizer assim: ah, pastor, porque já estava determinado para esse menino nascer desse jeito. Não, eu não creio nisso. A Bíblia não nos dá margem para isso. Há quem crê nisso, não é verdade? Eu quero crer que esse menino, ele nasceu sendo testado por Deus. Ele tinha algumas razões conscientes, ouça-me porque Deus está falando aqui, inconscientes por ser assim. Ele não era de tudo ruim, ele não era de todo mal. Alguém perguntou para ele: por que você colocou exatamente essa imagem aí dentro do templo? Para provocar a Deus, porque eu estou com raiva de Deus, eu estou com ódio de Deus. Ou seja, ele manifestou a sua raiva, a sua insatisfação com Deus. Então ele fazia todas essas coisas, tirando o avivamento de tudo aquilo que era para agradar a Deus, ele tirou. Gente, para você ter uma ideia, o filho desse Manassés forçou uma relação sexual com a sua mãe, forçou. E a sua mãe disse: você é capaz de ter um prazer com a sua própria mãe? Ele disse: não, é porque eu quero afrontar Deus. Se ele existe, eu quero afrontá-lo. Eu quero que ele saiba que eu estou chateado com ele. Olha que coisa terrível e que coisa ruim que nós estamos vivenciando. Sabe, irmãos, o amor e o ódio, eles caminham quase que juntos, quase que numa linha tênue, porque o ódio não é o contrário do amor, né? O contrário do amor é desprezo, não é isso? Agora, o ódio, ele anda quase que numa linha tênue, porque o que é o ódio? Se alguém perguntar para mim ou para você o que é o ódio, eu não consigo expressar de uma outra maneira, a não ser da forma que lhes direi. O ódio é o amor condensado. É tanto amor condensado que por alguma razão a pessoa se frustrou, por alguma razão se decepcionou, por alguma razão se magoou, e ela quer expressar esse seu amor, mas querendo ferir, querendo machucar, querendo ser vista, né? De alguma forma que ela está presente. Não é que ela não ama, mas é que a forma que ela encontrou para manifestar esse amor é fazendo coisas erradas ou ruins, mas no fundo tem algo bom ali dentro. Alguém dirá assim: ah, pastor, eu não creio nisso e não concordo com isso. Tem uma história bíblica que eu quero relembrar a vocês, para vocês fazerem um paralelo, porque a Bíblia ela é toda conectada. A Bíblia ela é o quê? Toda conectada. Nós temos uma história muito interessante de uma moça chamada Tímina. Essa moça foi concubina de Elifaz. De quem? Elifaz era filho de Saul, de Esaú. Filho de quem? Esaú. Essa menina, quando o povo de Israel chegou em Canaã, lá havia muitas nações estranhas, e Deus disse: eu quero que vocês tirem esse povo de lá, porque a terra é de vocês.
essa menina tímida, diz a história, que ela tentou entrar para a casa de Deus, e por alguma razão a liderança da época, não sei se Moisés ou se já o Josué, por alguma razão não aceitaram essa menina, porque ela fazia parte, ela era uma princesa, na verdade, e fazia parte do povo de Edom. Então ela não foi aceita no povo de Israel. Por alguma razão, essa menina não foi aceita como sendo israelita, porque era uma princesa estrangeira. Mas ela, entendendo que havia uma bênção de Deus na nação de Israel, uma bênção de Deus lá no povo hebreu, ela pensou consigo: eu tenho que de alguma maneira entrar para a casa de Deus. De alguma forma eu preciso fazer parte do povo de Deus. De alguma maneira eu preciso entrar na casa do Senhor. E ela forçou a barra, tornou-se uma concubina de Elifaz, filha de Saul, para poder entrar na família hebreia. Ora, o que seria uma concubina? É uma espécie de um amante nos dias de hoje, para você entender. Ela se tornou uma amante do Elifaz, e de uma forma forçada, não legal, ela entrou para a casa de Deus. Bom, foi aceita, foi rejeitada de uma forma legal, formal, mas forçou a barra e entrou para a casa de Deus. Queridos, ouça-me por favor, essa história passou. Lá na frente, o Manassés, esse homem cruel, esse homem ruim, esse homem mau, ele conhecia essa história. E a história também vai nos dizer que um dia alguém perguntou para Manassés: por que tanta braveza, por que tanta maldade, por que tantas coisas ruins, por que fazer tanto mal à obra de Deus? Os seus pais deixaram um legado, um exemplo tão bonito, e você manchando a história do seu pai. E ele então invocou essa história. Ele disse: não, Deus não é tão justo assim. Por quê? Por que não é tão justo? Porque essa menina tímida, ela forçou a entrada, se tornou uma concubina. Se puder segurar aí, eu acho bom, por favor, tá? Se tornou uma concubina na casa de Deus, no povo de Israel. Entrou para a nação de Israel forçada, olha só, forçada. E ela teve um filho com Elifaz. E sabe quem foi esse filho? Os amalequitas. Diga, os amalequitas. Diga, os amalequitas. Inimigos ferrenhos de Israel, sem causa, sem razão. Sabe quando alguém se torna inimigo e começa a perseguir o outro sem razão? Eu não sei se você já teve alguém lhe perseguindo na empresa, na escola, na igreja ou em qualquer lugar. Você nunca fez nada de bom ou de ruim para essa pessoa, mas ela te persegue. Ela não gosta de você simplesmente por você ser você. Ela não gosta de você simplesmente por você existir. É aquela história da serpente e do vagalume que todos nós conhecemos. Vamos revivê-la aqui mais um pouquinho. Então a serpente caminhando junto com o vagalume, e vira e mexe o vagalume percebia que a serpente armava o bote para abocanhar o vagalume. E ele então saía fora e olhava e dizia: o que é isso, dona serpente? O que está acontecendo? Já por umas 2 vezes eu percebo que a senhora está armando um bote na minha direção. Ela disse: não, é engano seu, senhor vagalume, vamos seguir a jornada. E seguindo a jornada, e de repente ele percebeu que mais uma vez ela armava o bote para lhe engolir. E ele então a confrontou mais uma vez e disse: dona serpente, eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Eu não sou alimento que lhe satisfaz. A senhora não come, não faz bem para o seu organismo o vagalumes. Então por que a senhora me persegue tanto? E a dona serpente olhou para ele e disse: é porque a sua luz me incomoda. Eu não consigo ver o brilho da sua luz. Olha, simplesmente porque ele tem luz, simplesmente porque ele brilhava, a serpente não se conformava com isso. Então são aqueles inimigos de graça, os amalequitas. Aí alguém vai dizer: mas será que foi de graça mesmo que os amalequitas tornaram-se inimigos de Israel? Aí quando você vai buscar a história, você vai ver que a mãe dos amalequitas, essa mulher chamada Tímina, foi rejeitada pelos líderes de Israel quando queria entrar pacificamente na casa de Deus. Eles não a deixaram fazer isso. Ela força a barra, torna-se um amante do filho de Esaú, que também era um revoltado com Deus, para poder entrar na casa de Deus. E os filhos agora, os amalequitas, era como que se nascessem revoltados e querendo vingar esse sentimento escondido que havia no coração da mãe. Não era um sentimento de ódio. Ela amava o povo de Deus, mas por amar se sentiu ferida. Sabe quando você ama alguém e você é decepcionado por esse alguém?
Sabe quando você gosta de alguém e você é traído por esse alguém? Sabe quando você devota carinho e amor por uma pessoa e essa pessoa não corresponde àquilo? Então, aquele amor todo parece se tornar um ódio e você passa a torcer pelo mal daquela pessoa. Mas lá no fundo, não existe o mal dentro de você. Lá no fundo você não quer o mal daquela pessoa. Lá no fundo você ama ainda aquela pessoa. Você quer ver o bem daquela pessoa. Então não faz sentido você estar de alguma forma nutrindo esse ódio. É um amor condensado que está lá dentro. Então quando o Manassés invocou a história dessa moça que ele conhecia, que está na Bíblia, Tímina, ele se via nessa história. E ele também citou outra história. Olhe para cá para você ver. Ele citou uma outra história. Ele disse o seguinte: eu também fico chateado com Deus. Por quê? Alguém perguntou para o Manassés. Pelo seguinte: porque Rúben, um dos filhos de Lia, saiu pelo mato, pela roça, pelo campo, e encontrou lá algumas abobrinhas, que a Bíblia também traduz por mandrágoras, e trouxe para sua mãe Lia. Ao passo que Raquel, que era a mulher que o Jacó amava, disse: deixa-me ficar com essas abobrinhas, deixa-me ficar com essas mandrágoras. Em troca disso, Lia, eu deixo você dormir com Jacó essa noite. Porque Jacó era casado com as duas irmãs, com Lia e com Raquel. Aí alguém diz assim: mas por que ela trocou um prato de abobrinhas, de mandrágoras, por uma noite da sua irmã com o marido? É porque as mandrágoras era tida por aquele povo como um remédio que fazia com que as mulheres aumentassem a sua fertilidade ou pudessem gerar. Havia uma crença que quem comesse daquela erva, daquela planta, e ainda hoje muitos creem nisso, ela tinha um poder de fazer com que a mulher pudesse abrir o ventre e pudesse gerar filhos. E naquele momento Lia já tinha filhos e Raquel não tinha filhos ainda. Então ela disse: me dê essas abobrinhas, essas mandrágoras, e eu quero comê-las, e em troca disso você pode se deitar com Jacó. Eu vou comer isso aqui, porque quem sabe eu comendo essas abobrinhas, então o meu ventre vai se abrir, e eu vou depois então gerar um filho de Jacó, porque tudo que ela queria era ter um filho de Jacó. Ora, naquela noite que ela faz a troca com a sua irmã, e a sua irmã deita-se com Jacó, a sua irmã engravida-se do quarto filho, e ela continua estéril. Então o que acontece? O Manassés sabia disso, e ele se revoltou dizendo: não, as pessoas lá buscavam Deus, como no caso da Raquel, e a outra que foi beneficiada e ela não. Sabe, irmãos, quando eu estava meditando sobre essa história nesta tarde, então o Espírito de Deus falou profundamente ao coração para que eu dissesse a essa igreja, porque essa história reflete muitas das nossas histórias, muito daquilo que acontece na sua e na minha vida. E quando acontece uma coisa errada conosco, por exemplo, alguém que já foi decepcionado por outra pessoa, ele passa a ter dificuldade de confiar em outras pessoas. Por quê? Porque para ele todos são sem confiança. Se ele foi traído por alguém, agora ninguém mais presta, todos são traidores. Ele tem dificuldade de voltar a confiar em alguém, porque para ele todos não prestam, todos são traidores, todos agora vivem para trair. E não é bem assim. Não é bem assim, é porque essa pessoa está machucada, essa pessoa está ferida. E muitos de nós guardamos no nosso coração esse ranço, e lembramos de muitas coisas, de orações, por exemplo, que nós pedimos a Deus. Escute-me, evite o movimento, por favor. Nós pedimos a Deus e Deus não nos dá. E alguém que está vivendo ao nosso lado nem está pedindo e Deus dá. Já viu isso? Está orando, clamando, pedindo uma bênção a Deus. Tem outro do lado, vizinho, amigo, que nem está orando por aquela bênção, e Deus vem e dá aquela bênção para ele. Como a gente não pode se revoltar com Deus, como a gente tem vergonha e a gente tem medo, e a gente aprendeu que não pode ficar chateado com Deus, então nós vamos nos chatear em primeiro lugar com a igreja. Nós vamos nos decepcionar em primeiro lugar com os pastores. Nós vamos acusar em primeiro lugar a igreja e os irmãos que estão à nossa volta e aqueles que estão mais próximos de nós. Por quê?
Porque a gente não pode culpar a Deus. Então dentro de nós há uma certa chateação, porque eu estou há 30 anos orando, 50 anos orando, e Deus não me respondeu. E outros nem oraram por isso, e Deus deu. Já viu algo mais ou menos assim? Irmãos, isso gera uma frustração dentro de nós. E muitos não sabem esboçar essa reação negativa. Muitos pegam essa chateação e transformam em ódio. Se torna um bandido, vai roubar. Se torna um ladrão, se torna um prostituto, se torna um inimigo da igreja, inimigo de Deus. Não que ele seja ruim, não que ele não preste. Alguém vai dizer, isso aqui não tem jeito. Tem jeito sim, é porque por alguma razão, por alguma causa, aquilo gerou uma decepção e uma frustração dentro dele. E ele precisa se achar, ele precisa se encontrar, ele não se encontrou ainda. E o que eu quero dizer para você, assim como Deus deu a Manassés, se fosse eu não daria, porque meu coração é ruim, mas o coração de Deus é muito diferente do que do meu. Alguém vai dizer, o homem 55 anos, trouxe um mau exemplo, prejudicou a nação, fez um tanto de gente errar. As crianças que estavam crescendo, aprendendo a palavra de Deus, ele trouxe a idolatria, feriu o coração das crianças, e agora ele se humilha, por quê? Porque Deus colocou um anzol no seu nariz. Deus fez o quê? Deus fez o quê? É como se Deus colocasse um anzol no seu nariz, e ele correu para a direita, correu para a esquerda, achando que estava afrontando a Deus, achando que tinha poder de se levantar contra Deus e de ofender a Deus, prejudicando a obra de Deus. E Deus só estava controlando ele com um anzol no seu nariz, até a hora certa que Deus disse, eu vou te trazer o valentão, eu vou te trazer o cheio de ruindade, eu vou te trazer o maldoso, eu vou te trazer, eu vou mostrar para você a minha misericórdia. E ele fez o que quis, achando que mandava nos céus e na terra, porque era rei. Só que ele não mandava. Existe um único que tem poder sobre os céus e sobre a terra, e que conhece o profundo do meu coração e do teu coração, e sabe inclusive as frustrações que nós passamos. E ele coloca um anzol na boca de cada um de nós, e sabe fazer como ele quer, e nos conduz por caminhos que ele quer nos conduzir. Quem entendeu, diga amém. Você pode ir para onde você quiser, foi cantado aqui. Eu posso estar no fundo do poço, mas a voz de Deus me tira de lá, porque Ele é poderoso para puxar a linha, e o anzol está na minha boca. O anzol é a sua palavra. Você pode correr o tanto que você quiser, você pode se decepcionar o tanto que você quiser, você pode falar de mal de Deus da igreja o tanto que você quiser, mas eu tenho uma palavra pelo Espírito de Deus aqui. Tem um anzol de Deus na sua boca. Ele vai te trazer mais dias, menos dias. Ele vai te trazer, porque Ele é Deus na sua vida, Ele é Deus na sua história, e Ele é um Deus perdoador, Ele é um Pai misericordioso. Quem entende essa palavra e pode adorar o nome do Senhor? Pastor, o meu filho está nessa, naquela e naquela outra situação. Tranquilize o seu coração, minha irmã. Eu me torno um profeta de Deus aqui nessa noite, para te dizer, tem um anzol de Deus lá na boca dele. Deus está conduzindo. Deus está conduzindo. E Deus vai trazendo. E Deus vai trazendo. Deus vai trazendo. E Deus vai trazendo. Até a hora que o indivíduo reconhecer, como esse Manassés reconheceu, se humilhou, se encurvou diante de Deus. Sabe o que Deus fez? Mandou ele para o inferno. Sim ou não? O que Deus fez? O que Deus fez? A religião mandaria esse homem para o inferno. Já matou tantos, já destruiu tantos. Um Hitler da vida destruiu quase 6 milhões de pessoas. Mas Deus o perdoou. Deus fez o quê? Deus fez o quê? Porque Deus viu que havia um amor condensado no seu coração. Ele não havia encontrado ainda a oportunidade de esboçar esse amor, essa compaixão e essa misericórdia. E então ele manifestava de uma forma revoltante, para que todos pudessem ver a sua revolta. É por isso que eu disse que o amor e o ódio andam juntos. É por isso que eu disse que a dor e o prazer andam juntos. Por quê? Porque a dor faz eu me sentir, ou faz o indivíduo sentir vivo. Quando alguém está com dor, ai, está doendo, é sinal que ele está? É sinal que ele está? E você tomou alguma coisa que também saciou o seu prazer, e alguém vai dizer, que delícia, é sinal que ele está? É sinal que ele está?
Então a dor e o ódio também caminham juntos. O prazer, o amor e o ódio caminham juntos, a dor e o prazer caminham juntos. É que às vezes nós não sabemos canalizar o que o Espírito Santo está querendo fazer hoje. Ele está querendo ajudar pessoas aqui dentro, inclusive eu, a partir de mim, para que nós possamos canalizar toda essa decepção que nós vivemos, toda essa dor, toda essa angústia, toda essa frustração. E Deus quer nos ajudar a canalizar isso, sabe para onde? Para o seu reino, para a sua obra, porque é grande o que Deus tem a fazer através da sua vida. É grande o que Deus tem a fazer através da minha vida. É grande o que Deus tem a fazer através das nossas vidas. Quem pode receber essa palavra no nome do Senhor? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Vamos adorar o nome do Senhor nessa noite. Ei, Ele está aqui e Ele quer fazer algo impressionante. Sabe por quê? Porque tem gente que já está rendido diante dele. Está dizendo assim: pastor, está doendo muito, eu não aguento mais esse anzol aqui na minha boca. Eu quero me render a esta compaixão e a essa misericórdia aqui nessa noite. Ficamos em pé. Oh, aleluia, Mangi. Ficamos em pé em nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Vou repetir pela terceira vez. O Espírito de Deus está aqui, abrindo possibilidades, abrindo oportunidades. Não importa o caminho que você trilhou e o que você fez. O que importa é que a misericórdia de Deus está estendida. Os braços do Senhor estão abertos, olhando para mim e para você. E Ele de fato conhece o meu e o teu coração. Ele conhece a nossa alma. Ele sabe o quanto você foi frustrado e decepcionado. E Ele está querendo hoje nos ajudar a direcionar toda essa força para o caminho do perdão, o caminho da misericórdia, e ser abraçado como Manassés foi. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Então curva a sua cabeça, por favor. Agora, já. Querido Deus e amado Pai, Pai das luzes, Pai de nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Agora, Senhor, pela Tua palavra que foi ministrada, que o Senhor colocou no meu coração, que o Teu Espírito traduza isso de forma muito clara e evidente, na mente deste homem, desta mulher, desse jovem, desta criança, Pai, na mente de cada um de nós, e que nós possamos sarar as nossas decepções aqui nessa noite, que nós possamos curar, Senhor, as nossas frustrações aqui nesta noite. O Senhor falou comigo no momento em que eu recebi essa inspiração para esta palavra, que o Senhor quer curar os nossos corações, o Senhor quer curar a nossa alma, o Senhor quer curar o nosso espírito. Abre o teu coração, meu irmão. Abre o teu coração, minha irmã. E agora, por um minuto, ou por alguns minutos, deixa o Espírito Santo ministrar aí. Agora! Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu sinto esta unção de cura lavando esta igreja. Se prepara aí, porque Deus vai fazer. Abre o teu coração aí. Não se preocupe com quem está do lado. Deixa o Espírito fazer. Deixa o Espírito fazer. Labando e amanderecia. Uia camanderecia. Alabacala churicanderecia. Oh, bendito é o teu nome, meu Pai.
A presença de Deus está aqui. Deus está curando feridas abertas. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Ainda em pé. Alguém nessa noite, ao ouvir a